Salve, salve meus antenados! Depois de um período de férias forçadas, eu tô voltando para explicar para vocês como Edir Macedo comprou a Record. E mais ainda, como Donald Trump e Silvio Berlusconi cogitaram comprar a emissora nos anos 80. Que história é essa? Eu vou tentar explicar para vocês depois da vinheta. Eu sou Peter Shilton e este é o Tela Ácida. E antes de começar esse vídeo, eu peço humildemente que se inscreva no canal, ative o sininho para cada vez que chegar um vídeo novo, você poder assistir e compartilhe esse vídeo com geral nos grupos de WhatsApp, de Facebook, porque com esse canal crescendo você vai ganhar muito mais. Pouca gente sabe, mas a Record foi uma emissora muito atuante e popular nos anos 50 e 60. Porém, os múltiplos incêndios e a ascensão avassaladora da Globo fizeram com que a Record entrasse numa decadência deprimente. Em 1972, o grupo gaúcho Gerdau comprou as ações da emissora e meses depois desistiu do negócio. Essas ações foram parar nas mãos de um tal de Silvio Santos. Isso mesmo. Só que ele não usou o seu nome para constar como dono da emissora, e sim o nome de um laranja, se não me engano, chamado Sintra Godinho. O Gordinho, eu não lembro agora o nome exato, mas vai aparecer no rodapé se eu lembrar. Por que Silvio Santos fez isso? Porque ele tinha um contrato de exclusividade com a Rede Globo que impedia com que ele tivesse negócio com outras emissoras. Só que o contrato com a Globo findaria em 1976 e Silvio Santos queria garantir a exibição do seu programa em nível nacional e por isso comprou a TV Record e assumiu a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro, que hoje é ocupado pelo SBT. Em 1981, com o surgimento do SBT, a TV Record perdia função para ele. Isso porque Silvio Santos nunca pôde interferir diretamente na programação da TV Record, porque ele tinha uma certa rixa com os sócios, que era a família Machado de Carvalho, dona da TV Record desde 1953, a sua fundação. E com isso, ambos concordaram de que deveriam vender a emissora. A primeira proposta veio do consórcio liderado por João Avelange, que representava o Jornal do Brasil e a rede mexicana Televisa. Esse acordo não se concretizou por um único detalhe. Um devastador terremoto da Cidade do México em 1985 destruiu parte das instalações da Televisa, fazendo com que a emissora mexicana perdesse milhões e milhões de dólares e, por consequência, não poderia injetar dinheiro no negócio. Mas as tentativas de venda não pararam por aí. Entre 1987 e 1988, pipocaram notas misteriosas na imprensa de que dois grandes empresários estrangeiros estariam interessados na compra da TV Record. Por um lado, partia Silvio Berlusconi, rei da televisão italiana, do qual já falamos aqui, eu vou deixar aqui nos cards. Ele, através de empresários portugueses, alguns com dupla nacionalidade, queria comprar o controle da TV Record. Isso porque naquela época, até 2002, empresários estrangeiros não poderiam participar diretamente de concessões de rádio e televisão. Se não fosse algum testa de ferro, algum laranja, eles simplesmente não poderiam comprar a emissora. Isso fez com que Silvio Berlusconi procurasse essa intermediação, algo que ele fez na Polônia, mas ele acabou desistindo. Mais ou menos nessa época, um tal de Donald Trump, então empresário de cassino e hotel nos Estados Unidos, e ele apareceu dando uma entrevista para um tal de João Dória. Misteriosamente começaram a pipocar notas na imprensa de que Donald Trump estaria interessado na compra da TV Record, mas não passou de uma sondagem. Acredito eu que provavelmente quem seria o representante dele aqui no Brasil seria João Dória. Para quem não sabe, João Dória foi um dos últimos diretores da TV Tupi, lá com seus 23 anos de idade, isso pouca gente sabe. Outro candidato também muito misterioso, eu não encontrei nada dele no Google, foi o pastor John Eliseu dos Santos, representante no Brasil do grupo religioso evangélico Clube 700, liderado nos Estados Unidos pelo falecido pastor Pat Robertson, que além de pastor também era empresário e muito polêmico. Pouca gente sabe, mas ele era dono de um canal cristão de variedades chamado Family Channel, que por sua vez era dono de uma produtora chamada MTM. Tanto
tanto The Family Channel como a produtora MTM foram responsáveis pela produção da versão norte-americana do show da Xuxa. Entre os candidatos nacionais ainda apareceriam mais dois. A editora Abril, que ofereceu cerca de 28 milhões de dólares, e Pedro Ciareta, dono da produtora Casablanca, que hoje é sócio da TV Record na gestão dos estúdios do Rio de Janeiro. Eles ofereceram 32 milhões de dólares, mas tanto a família Machado e Carvalho quanto o Silvio Santos acharam o valor muito baixo. As informações que eu vou narrar agora saíram das biografias de Edir Macedo, o Bispo e Nada a Perder, parte 2. Em meados de 1989, um empresário da área de bebidas chamado Alberto Felipe Haddad teria chegado a Edir Macedo e informado que a Rádio e TV Record estariam à venda e que seria a oportunidade perfeita para a Igreja Universal comprar a emissora. E ofereceu ainda para se intermediar. Edir Macedo disse que não conhecia previamente o empresário e que o descreve como misterioso. Do lado da Igreja Universal do Reino de Deus, a negociação partiu de Odenir Laprovita Vieira, que era pastor e deputado. Uma curiosidade bastante interessante é que, em um primeiro momento, a imprensa especializada não sabia que a Igreja Universal estava envolvida na compra da TV Record. Diziam que o dono seria Alberto Felipe Haddad. Só uns 20 ou 30 dias depois é que a bomba estourou, que a Igreja Universal estava comprando a emissora, por um valor bem acima que os seus concorrentes, em torno de 45 milhões de dólares da época, ou cerca de 220 milhões em valores de hoje. Eu vou colocar aqui no rodapé o valor exato, segundo o IPCA de 2024. Eu fiz essa conversão uns 10 anos atrás, então não vai estar tão precisa. O principal motivo para Edir Macedo ter ficado com a TV Record foi o Plano Collor. Para quem não sabe, o Plano Collor foi o famoso plano que comeu a poupança do brasileiro. 80% das rendas foram retidas nos bancos. E com isso, a única empresa que tinha liquidez suficiente para comprar a TV Record, graças ao dinheiro de dízimos e ofertas, foi a Igreja Universal do Reino de Deus, que quase não ficou com a TV Record. Isso porque eles atrasaram uma das parcelas, porque Edir Macedo, quando pegou os dados da TV Record, via que a emissora estava na beira da falência e muito endividada. Ele ficou desesperado. Mas o Plano Collor baixou o valor do dólar para patamares muito baixos, e o que era impagável tornou-se facilmente pagável. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham do assunto, se vocês sabiam dessas informações e como vocês imaginam a Record na mão aí da editora Abril, da Casablanca, do pastor Pat Robertson, da Televisa, do Silvio Berlusconi, do Donald Trump. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência.